Vamos iniciar a nossa atividade da noite. Pediria que todos desliguem os seus microfones. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade desta noite, estarmos reunidos em nome dEle, para que possamos adquirir um pouco mais de conhecimento dos seus ensinamentos e tudo que Ele nos trouxe, para que a gente possa ter uma caminhada saudável e feliz, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão também à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que todos que estão junto conosco sejam iluminados e abençoados. Nossa gratidão a todos eles pelo conforto que sempre nos traz, pelos bons momentos que nos proporcionam, né? Essa luz esteja sobre todos eles, fortalecendo cada vez mais, né? Muito bom. Nossa lição de hoje é a número 32. E essa lição 32, ela tem um título muito interessante: A Boa Parte. Nós vamos entender um pouquinho mais o que quer dizer estas três letrinhas, essas três palavras, a boa parte, né? Então Jesus disse esta frase: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus. Está isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no capítulo 10, versículo 42. Então, Emmanuel nos traz o seguinte entendimento sobre essa passagem. Diz assim: Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania, açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Então vejam, né? As reflexões que nós podemos fazer sobre essa parte, quando ele nos diz lá, né? Jesus nos diz sobre Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Palavras de Jesus. Então existe uma passagem nesse contexto, né? Essa colocação, aonde duas irmãs, Marta e Maria, receberam Jesus em seus lares, né? E Marta, preocupada, ansiosa em atender o mestre, né?
preocupada, ansiosa, o que ela poderia fazer, afoita com os serviços que ela tinha ali na residência para fazer também, no seu lar, né? Então, Maria ficou ali com Jesus, né? Dando atenção a Jesus, conversando e se instruindo, tirando proveitos daquele momento, né? E esta passagem é justamente isso, né? Maria aproveitou a boa parte, que era estar com Jesus, que era estar próximo a dele, né? E absorver esses bons ensinamentos, esses bons fluidos que Jesus trouxe ali naquele momento, né? Então, por isso que Jesus disse, né, que não lhe será tirado, porque aquilo que ela absorveu, aquela essência que Jesus trouxe a ela, seria dela, não seria de mais ninguém. E assim, como ele nos exemplifica, né, nos nossos itens aqui que acabamos de ler, ele fala: o fogo destrói, mas ele transporta consigo um elemento purificador, né? A gente sabe que, caso de queimadas, né, a terra é beneficiada com isso. Ela é renovada com a queimada, né? E a pedra contundente, que ela é lá sólida, é uma segurança, é uma fortaleza, né? A ventania, que açoita impiedosa, mas ela faz a renovação, ela renova tudo que está ali naquele momento, né? E a enxurrada? A enxurrada, então, leva embora tudo é lixo, tudo que estiver ali à sua frente, ela leva e transforma aquilo em adubos indispensáveis para as plantas sedentas e ansiosas por receber aquele material purificado. Olha, a essência de nossa lição está aí. A purificação dos sentimentos, a purificação e a renovação das ações, né? E assim, como ele diz no nosso último parágrafo, assim também é com as criaturas. Nós temos que absorver os bons momentos, as coisas boas que a vida nos proporciona, né? E aí, coisas negativas de determinados setores na nossa luta humana, e aí são extremamente valiosas para outros. Então, veja, alguma coisa que negativa que seja para nós pode ser valiosa para outros, né? Então, esta apreciação indevida que nós podemos fazer, errada sobre esse ponto, né? Porque nós sabemos que cada um de nós temos as necessidades. Cada um de nós tem necessidades de algo. Não somos todos necessitados iguais. Cada um tem uma necessidade. Então, nós não podemos fazer uma apreciação unilateral, como ele diz. Às vezes pode ser ruim para nós, né? Então, a imperfeição completa tanto quanto a perfeição integral. Não existem no plano em que evoluímos. Quer dizer, no plano que nós estamos em evolução, o plano que nós determinamos para a nossa evolução, existem as duas situações: a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral. Não existe planos para isso, né? Então, temos que ter a nossa condição de adquirir o equilíbrio, saber diferenciar o que é bom para nós e o que é ruim, né? Por exemplo, olha, vejam, o criminoso acusado por toda a gente. Amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água.
Então, veja, a evolução que teve, a melhora que teve, ele deixou de ser o criminoso e passou a ser um enfermeiro que vai te servir, que vai te trazer, em outras palavras, carinho, né? Que vai lhe servir a água saudável, não é verdade? Companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Veja que situação, né? O companheiro que te levou até as faixas das trevas, ele pode hoje ser um irmão seu que vai te dar o bom exemplo, como as coisas evoluem e mudam, né? A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver, né? Então, se nós estamos em turbulência, em situações de dificuldades hoje, pode ser que depois, lá na frente, nós vamos ter horas boas, né? Um bem-estar, como ele nos coloca, uma situação tranquila, sem problemas. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Olha bem esta frase. Busquemos o lado melhor das situações para nós, situações melhores para nós, né? E dos acontecimentos, daquilo que nos acontece e das pessoas que nos cercam. Busquemos as suas essências, os seus valores, para que possam enriquecer o nosso conhecimento e o nosso crescimento, né? O que Maria fez? Foi lá se ter junto a Jesus para exatamente adquirir mais conhecimento, adquirir mais coisas em seu favor para a sua evolução, não é? Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado, que nos coloca claramente quando você está próximo de Jesus, você se aproximou dele, né? Através do seu diálogo, das suas orações, né? Através de leituras edificantes, né? A participação em grupos religiosos, trocando ideias, amadurecendo, conhecendo melhor a doutrina, né? Isso tudo vai lhe trazer um tesouro espiritual, olha bem, que jamais lhe será roubado. O conhecimento que adquirimos, nós não os perdemos. Ele segue conosco, né? Mesmo na espiritualidade, né? Então, tem mais uns apanhadozinhos que eu fiz que diz assim, ó, lá em Mateus, né? No capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha isso. Todas essas coisas, esses conhecimentos, esses valores, né? Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, isso tudo lhe será acrescentado. Olha o que você vai conseguir absorver de valores, né? Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas
é buscar a sua vontade, buscar a vontade dele, que nos assiste e nos traz, né? E isso, coloquemos isso acima de qualquer coisa, né? Primeiramente, para a gente poder adotar esse caminho, nós temos que ter um tempo todos os dias para que a gente chegue à presença de Deus, seja de qualquer forma, pela leitura da oração, mesmo de adoração, ou seja, colocar as nossas preocupações e principalmente os nossos anseios e agradecimentos a Ele. Este é o caminho que nós precisamos de buscar para que a gente possa melhorar e evoluir, né? E saber que quando nós adquirimos esta parte será nossa, de mais ninguém, né? Então vejam que é fundamental cultivar este relacionamento constante com Deus. Pode ser feito de várias formas, como a gente disse, orações, né? Momentos na nossa jornada, a gente se, reti se re poder trazer Jesus para junto de nós em nossos momentos, né? E para que a gente possa tomar sempre as nossas decisões corretas e enxergar esses caminhos, essas diferenciações, né? Para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, nós temos que priorizar o nosso tempo em favor de Jesus, porque fazer isso não é negligenciar as nossas responsabilidades. Não, nós estamos em todas as áreas de nossa vida, encontramos sabedoria e força. Sabedoria e força. Para quê? Para que a gente possa enfrentar os nossos desafios e cumprir os nossos compromissos, né? Então vejam que nós iremos cumprir os nossos compromissos e nossos desafios muito bem feitos, porque nós estaremos muito bem amparados, porque a parte a parte que Jesus nos concede é maravilhosa e nos fortalece. Então vejam, esta pequena passagem de Marta, né, deixa bem claro, né, a escolha que nós temos que fazer. Temos que saber equilibrar as nossas escolhas em favor nós, de nós próprios. E também da comunidade onde estamos, onde vivemos, né? Por quê? Esta dedicação total ao nosso querido Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai, né? Porque é Ele que nos capacita, Ele que nos guia em todas as nossas áreas de nossa vida. Ele é que nos traz o conforto. Então precisamos estar juntos, pegando este momento maravilhoso que Ele nos dá, de estarmos com um bom relacionamento com o nosso querido Pai, Deus, né? Então, vamos pensar nestas palavras e nesta situação da boa parte que nos mostra essa passagem de Marta e Maria, né? Aonde elas puderam desfrutar de Jesus em seus lares e trouxe a elas o conforto e a fortaleza que precisavam. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, agora nós vamos bater o nosso papo. Está aberto o microfone para vocês. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, dona Sueli. Nós sabemos que as intempéries do tempo são necessárias para que haja a renovação elevada às coisas negativas da nossa vida, pois somos devedores
à procura da evolução. O irmão, que hoje é nosso adversário, poderá ser amanhã nosso filho ou nosso pai, um parente próximo. Por isso, temos que viver bem com todos que nos cercam. Busquemos viver o lado bom da vida. Aproveite fazer a caridade, tendo a fé em Jesus, porque não sabemos o nosso amanhã. A tempestade de hoje é a nossa bonança no amanhã. Maria escolheu ser a mãe de Jesus e hoje ela traz alegria em nossos corações. É nessa nossa mentora, nos ensina a ser bom, nos protege das maldades do mundo. Ela é nossa luz, nós nas trevas da nossa vida, traz luz à nossa vida. Hoje sabemos que Maria é uma benfeitora e dirige um hospital na espiritualidade destinado a ajudar os nossos irmãozinhos que cometeram suicídio. Então, ela é a nossa mãe eterna, que vive para nos ajudar. Obrigado, gente. Quem mais quer falar? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar o que eu anotei, né? Eu coloquei assim que devemos olhar o lado bom das coisas, né? Porque sempre existe. E lembrando que estamos aqui, né, para provas e expiações. Então, a gente já sabe que provas não são fáceis, né? E se a gente for focar no lado ruim, vai ser mais difícil ainda. Então, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, né? Para poder caminhar, né? Evoluir. E assim a gente vai viver melhor. Olhar sempre o lado bom, como Maria fez, né? Escolher a boa parte, para seguir como Maria. E a lição de hoje me fez lembrar muito, né? Escolher a boa parte. Quero compartilhar com vocês um pouco. Me fez lembrar uma amiga, que ela sempre escolhe a boa parte. Me fez pensar muito nisso, eu até anotei, né? Me fez pensar nela, porque ela recentemente perdeu um filho, foi assassinado, o filho dela foi assassinado. Mesmo assim, ela continuou com a fé em Deus, firme, né? Com tudo que passou. E agora, recente, ela descobriu um tumor na cabeça. Então, tá na espera para fazer a cirurgia. E ela me contou assim, eu acho que eu fiquei mais preocupada do que ela, me contando numa tranquilidade, e ela me falou assim, tudo acontece como tem que acontecer, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Aí eu falei, eu também tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E aí ela falou assim, tudo tem que ser como tem que ser, Ana. Eu falei, com certeza. Ela falou assim, você vê, meu filho se foi há pouco tempo, porque tinha que ser. Imagina se ele tivesse aqui com todos os problemas que ele tinha. Então, assim, ela está conseguindo ver o lado bom de tudo o que aconteceu. Então, a lição de hoje me fez pensar muito nela. Então, ela sempre olha a boa parte, tipo assim, a boa lição que ela pode tirar de tudo, olhando o lado bom. Então, para tudo na nossa vida tem um lado bom, né? Para todas as tempestades tem um lado bom. Nós precisamos olhar sempre esse lado bom. E era isso que eu queria compartilhar, que eu tirei da lição de hoje. Muito bom, Ana. Muito obrigado. Alguém mais? Aqui mais. Oi, Tereza. Diga. Eu, ouvindo essa mensagem, né, do Fonte Viva, eu lembrei muito de uma passagem do livro Boa Nova, que o título é Maria, onde
nessa passagem desse livro, ela relembra no dia que Jesus foi crucificado, toda a história da vida dele, desde o início, antes dele ser crucificado, que ele era perseguido, que ele era chamado de charlatão, que ele só estava fazendo as coisas erradas contra os dogmas, né, da época, e na cruz também, o quanto que ele foi humilhado. E naquele momento, ele só pediu a Deus que nos perdoasse. E ela seguiu no caminho dele, porque depois ainda da morte dele, continuou a matança dos cristãos, a perseguição dos cristãos. E o que ela fez? Ela foi para uma cidade junto com João Batista, e lá ela cuidava das pessoas pobres, dos leprosos, dos mendigos, e ela dava amor, ela dava carinho, ela dava atenção, ela lembrava tudo que Jesus ensinou em todo o caminho dele aqui na Terra. Então, eu acho que isso seria a boa parte para que a gente levasse em conta e seguisse o seu caminho, porque dificuldades nós temos. Pessoas que a gente é afim ou não, com problemas ou não, se a gente conseguir enfrentar a dificuldade com fé, com esperança e sem o orgulho que a gente geralmente tem, a gente vai seguir o exemplo de Jesus, da humildade e do amor. Então, quando eu li, você estava explicando, a Ana falando também, eu lembrei muito dessa passagem. E veio esse filme na minha cabeça, dessa leitura que eu fiz recentemente. Eu achei muito maravilhoso. Um belo exemplo para nós. Era isso. Muito bom, Tereza. Belo exemplo mesmo, e bem lembrado, né? A passagem, a colocação, né, que você fez foi excelente, muito bom. Alguém mais quer falar? O primeiro parágrafo. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Veja, aqui a gente pode fazer um simples comentário. De que forma nós olhamos a vida? Para que olhamos a vida? Como olhamos a vida? Daí a gente vê que nós estamos muito fora desse ensinamento de Emmanuel. Por quê? Porque nós somos especialistas em guardar apenas as coisas ruins da vida. Isso nós guardamos. As coisas boas da vida parece que nunca aconteceu conosco. Daí a gente se posiciona sempre de uma forma negativa, reclamando, né? E muitas das vezes nem sequer acreditando em si mesmo, do quanto você é capaz de melhorar a cada dia e de exercitar a cada dia coisas novas e boas. E ficamos, muitas das vezes, sofrendo pelos cantos. Isso quando olhamos para nós. Basta vocês se perguntarem aí para si mesmo, né? Quais foram as coisas mais belas que eu tive na minha vida? Muitos vão demorar, vão pensar bastante, às vezes não vai responder. A se perguntar o que é que mais me magoou na minha vida, a gente vai responder de estalo. E Maria está ensinando ao contrário, mostrando de que nós temos as nossas imperfeições, mas também
nós temos os nossos talentos, as coisas boas, das quais nós já conquistamos, e que faz com que nós nos tornamos seres melhores. E é isso que nós temos que valorizar, porque senão fica adormecido. E quando assim está adormecido, o que ocorre? Os nossos padrões mentais se tornam baixos. E nossos padrões mentais estando baixos, nós somos seres vulneráveis a interferências espirituais negativas, que nos alimentam a continuarmos a termos apenas as lembranças negativas da nossa vida, porque é muito mais fácil. Então, pensemos nisso. Valorizemos. Toda vez que acontecer uma coisa boa, escreva num caderninho e leia todo dia. E se fortaleça, porque aquilo ali foi uma conquista sua. Quando tiver algo não bom, escreva num caderninho. Leia e faça com que aquilo não lhe pertença mais na sua vida. Esforços, foco, da qual estaremos nós a dar em um ou no outro. E nós estaremos sendo assim vencedores. E também, lógico, proporcionando com que o dia a dia nosso se torne melhor, muito mais feliz, muito mais esperançoso e sem sofrimento diário, porque nós nos martirizamos diariamente com as lembranças e com as situações de desafios da qual temos que enfrentar, porque achamos que esses desafios são coisas más que se apresentam para nós e não são. São coisas boas que fazem com que nós tenhamos que pensar, tenhamos que agir, tenhamos que nos superar para nos tornarmos melhores. E não deixar mais com que aquilo ali nunca mais faça parte do desafio da qual nós temos, porque já vencemos. E olhando para nós. Agora, quando olhamos para os outros? O que nós enxergamos nos outros? Pense um pouco. Né? Falar mal dos outros é a coisa mais gostosa da vida. E nós somos especialistas nisso. E nós procuramos os defeitos alheios. Às vezes nós temos um amigo, um companheiro, uma companheira, sei lá o que for. Nós vivemos com ele 10 anos, temos amizade com ele 10, 20, 30 anos. Enquanto, veja, né, ele está ali ao nosso lado, né, compartilhando conosco os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Veja, legal, o cara é a melhor pessoa do mundo. E olha que nesse período ele mostrou muitos atributos bons. O dia que ele discordar de você, ele já não presta mais. E por incrível que pareça, você joga para fora todos os defeitos dele e esquece todas as virtudes que ele mostrou em 30 anos de amizade e de convivência contigo. Olha como nós somos, gente. Então está na hora da gente mudar. E é isso que esse texto mostra. O que temos nós que valorizar diariamente, para que, assim, compreendamos melhor a ti e melhor ao teu próximo, melhor a vida, melhor o teu país, e assim sucessivamente. Ok? Eu acho que eu encerro por aqui, Dantemar, nessa pequena fala, que acho que resume muito desse ensinamento de Emmanuel. Agora, eu gostaria que não ficasse em vão, que vocês refletissem se Emmanuel está certo ou está errado.
Ok? Então, vamos aproveitar o momento, né? A qual nós assim temos de estarmos nos confraternizando com Deus. Então, nós rogamos assim a Ti, Pai amado, para que esses momentos sejam momentos sublimes, repleto de luz, repleto de amor, repleto de paz, despertando no coração de cada um a esperança. Essa esperança que os impulsiona ao caminhar sempre para a frente, sem medo de enfrentar os desafios que temos que enfrentar, sem medo de olhar para dentro de si e tirar aquelas deficiências, jogando-as fora e alimentando-se de coisas positivas, renovadoras, que estarão assim a nos fortalecer cada vez mais, porque estamos a nos libertar de muitas coisas. E nessa nossa trajetória de aprendizado, tenho a certeza que cada um de vocês se libertou de muitas coisas. Tanto é que hoje está aqui numa assembleia religiosa, pensando diferente, tendo sentimentos diferentes, tendo ideais na vida diferentes. Isso é a vitória, porque olhamos para aquilo que é certo e deixamos de lado as ilusões que muitas das vezes nos impulsionavam a cairmos em descrédito e em sofrimento. Então, assim, Pai amado, a Ti nós nos entregamos neste momento com nosso coração puro, nossa mente liberta, onde a verdade prevalece. E o amor nos une, porque não existe nada mais poderoso nesse universo do que o amor e do que o contexto da moral adquirida pelo ser. Nada o abalará quando isto realmente está fixo dentro de vós. Então, olhemos para esses ensinamentos com sabedoria, mas com simplicidade e muita humildade, para que mesmo que sejamos nós muitas das vezes zombados pelo próximo. Não titubeemos e não deixemos com que o nosso orgulho fale mais alto e voltemos nós atrás por acharmos que estamos errados. Não, estamos no caminho correto. O errado está aquele que ainda não compreende as leis de Deus. E muitos ainda não compreendem. Ou se compreendem, fazem delas chacotas. Então, Pai, a Ti assim, nós rogamos com que esse esforço interior realmente tenha o seu êxito. E essa luz que vós deposita sobre nosso córtex cerebral, a cada instante, proporcionando com que esse chakra coronário se alimente do teu amor e dos teus fluidos, que está a nos fortalecer em nossa caminhada. Possa, Pai amado, assim se fazer sempre presente em nossas vidas, porque é uma ligação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, Pai amado. Então, a Ti, nesse momento, nós nos entregamos e nos alimentamos de tudo o que vós tendes a nos oferecer. Unamos-nos
em oração. Unamos-nos em sentimentos fraternos e amorosos nesse instante. E assim, então, que a luz de Jesus sempre estejais presente ao coração, à vida, ao dia de todos. Que assim seja. Muito obrigado, doutor Deolindo. Receba a nossa gratidão pelo carinho, pelas palavras, pela energia que nos trouxe, pela luz que nos iluminou neste momento, esta egrégora que estamos em favor de todos os nossos irmãos. E todo esse amor e este carinho gerado neste momento para Jesus seja estendido a todos os nossos irmãos com os nomes nos nossos grupos de cura e de estudos. Que sejam todos eles abençoados e iluminados por esta luz divina que paira sobre todos nós neste momento. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Em gratidão a este momento desta noite maravilhoso, vamos dirigir a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bom. Maravilhosa noite. Que Jesus abençoe a todos nós. Que esta luz possa fortalecer nós e os nossos lares. Que assim seja, Jesus. Gratidão, Pai. Gratidão. Uma boa noite a todos.